O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Rapidamente, o Pix caiu no gosto do brasileiro, muito pela facilidade de pagamento. Segundo o governo federal, a ferramenta se tornou, em fevereiro do ano passado, o meio de pagamento mais usado no país. Agora, será necessário declarar as transações feitas. E para falar sobre isso, a gente convidou a contadora Lavoisiene Rodrigues para esclarecer as principais dúvidas. Muito bom dia, Lavoisiene. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Quem está nos ouvindo agora certamente deve estar se perguntando por que declarar as transações por Pix. Existe uma explicação para isso? Bem, veja só, a Receita Federal veio com várias mudanças esse ano, né? Ampliando aí justamente também o prazo para 31 de maio, para que o contribuinte possa se preparar melhor na reunião dos fatores. E isso inclui as movimentações realizadas por Pix. A Confaz, né, no acordo de 2022, número 176, junto com a Receita Federal e o Bacen, né, incluíram aí as movimentações de ICMS, né, por pessoa física ou jurídica, realizadas por Pix. Então, a Receita Federal, ela não vai necessariamente pedir para que você faça as movimentações, mas sim que fique atento aos rendimentos recebidos, né, por via Pix, e o seu rendimento declarado na Receita Federal. Então, por exemplo, o que ocorre muito, né, corriqueiramente, é emprestar a conta para uma pessoa ou outra, fazer essas transações através do seu Pix. Então, a Receita Federal, logicamente, está de olho nas transações realizadas por Pix. É importante que o contribuinte faça, né, a convergência do que entrou e do que faturou, para que possa ter uma maior atenção, principalmente aos MEIs, né? O Pix foi lançado em 2020, mas só agora a cobrança pela declaração das transações está acontecendo. Em anos anteriores, a falta da declaração dessas transações em específico significava algum problema? Bem, como pessoa física, né, se tem rendimentos auferidos por pessoa física, ela tem um campo que ela precisa declarar. Quais são os valores que foram recebidos por transações autônomas, né? No caso de um vendedor, né? Então, o que é que ocorre? Você tem que estar atento do valor que você está declarando foi o que mesmo você recebeu pelo Pix. Então, isso é importante a gente estar atento a partir deste ano. Mas desde o ano passado, a Receita Federal já incentiva o uso do Pix na questão de restituição, né? Então, se você tem um valor a restituído, esse valor pode ser efetuado nos primeiros lotes através do Pix, do seu Pix que seja vinculado ao seu CPF. Então, é uma maneira da Receita Federal verificar realmente se há uma receita não declarada. Então, é importante que o contribuinte que tem alguma dúvida acerca disso, que teve movimentações, compras no seu CPF, né? Ou faz parte de uma pessoa jurídica que teve algum recebimento de pessoa física, procure um profissional qualificado, né, ou nos procure para algum esclarecimento acerca de como preencher para não há erro, né, para não ter essa divergência. Lavoisiene, e como a pessoa deve fazer para reunir todas as informações necessárias de transações por Pix? É importante que, por exemplo, ele consiga os extratos, né, mensais, né, junto à sua instituição financeira, né, e o próprio site da Receita Federal também disponibiliza através do ECAC as movimentações que foram ocorridas, né, sobre sua pessoa física. Por exemplo, alguns valores que foram recebidos de fontes pagadoras. Então é importante que, através dos seus extratos, você reúna por mês, os valores que foram acordados. Isso se encaixa perfeitamente para quem trabalha com livro caixa. Então, tem que ter todo um cuidado para fazer essas transferências no site, né, através do programa. E por isso que também foi estendido o prazo até 31 de maio. Uhum. E para quem não sabe, eu queria que você explicasse o que é a temida malha fina. Bem, a malha fina, né,
nada mais é do que uma conferência da Receita Federal que faz com os dados que você enviou, com os dados que ela obteve de fontes pagadoras ou no cruzamento dos PIX, né? No cruzamento das informações, ela verificou que houve alguma divergência. Então, por exemplo, se você colocou que você tem um cônjuge, certo? E colocou lá que ele é seu dependente. Entretanto, esse cônjuge também declara imposto de renda. E aí vai ter essa divergência dizendo, olha, recomendamos que faça uma simulação para fazer essa separação de dependentes. Apenas informe seu cônjuge, mas não como dependente. Então tem que ter muito cuidado com essas divergências, principalmente até de centavos. Eu já vi algumas declarações voltarem por questões de centavos. Perfeito, Lavoisiene. Muito obrigado pelas explicações. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Tá aí então, pessoas físicas e jurídicas devem ficar atentas quanto aos documentos necessários para fazer a declaração e ainda ao prazo, que vai até o fim de maio. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.